Então chegou a hora de dar boas-vindas a Carlos Sérgio dos Santos Monteiro, advogado, consultor político, jornalista, radialista, gestor e mestrando em comunicação social pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Também possui larga experiência em Brasília, onde trabalhou por 17 anos na Câmara Federal. E a partir desta edição, Carlos Sérgio passa a integrar oficialmente o time de articulistas da rádio CBN Amazônia Macapá. Seja bem-vindo, Carlos Sérgio dos Santos Monteiro. Bom dia. Bom dia, Andrei. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Lisonjeado e agradecido pelo convite. Aqui estamos, para conversar, bater esse papo com todas as situações que estão ocorrendo no mundo político. E a gente sempre diz, só para fechar essa iniciando essas primeiras falas, que o mundo gira em torno da economia, mas as decisões são políticas. É verdade, Carlos Sérgio. A pauta de hoje é Lula da Silva, ex-presidente da República, em que vamos conversar sobre a sua condenação até a sua prisão, que deverá ocorrer hoje até às 17 horas, se caso ele se apresentar antes das 17 horas, mas que já foi expedido o mandado de prisão. Carlos Sérgio, o cenário político brasileiro está movimentadíssimo com essa situação que envolve o presidente Lula. A sua análise abalizada sobre a real situação. Andrei e ouvintes, eu diria o seguinte: a prisão está decretada e tem um prazo para apresentação, mas o presidente ainda não está encarcerado, vamos chamar assim. Agora, eu sou da corrente que defende que neste momento, ou tem a visão, que nós estamos passando por um processo de depuração. A democracia faz bem para a democracia, porque se nós analisarmos mesmo os contras ou mesmo os a favores, as instituições democráticas estão funcionando. Nós temos o Ministério Público, que é o vigilante da lei, nós temos os tribunais, os juízes, a justiça funcionando com as suas decisões, mesmo que você possa fazer divergência, manifestações contrárias, mas estão funcionando. O Legislativo, o Congresso Nacional, com todas as suas situações, que nós temos uma parte de deputados e senadores denunciados, investigados, mas o devido processo legal. Tá certo. Isso está sendo cumprido no país. Sem dúvida nenhuma. Eu, há pouco, e antes de iniciar a minha fala e a participação, eu sempre digo que eu sou da corrente contra essa judicialização. Penso que, por mais que o presidente da República, o ex-presidente Lula, que passa por esse momento difícil da vida dele, porque não é agradável nem para ninguém, situações de prisão, de encarceramento, enfim. Eu penso sempre que o controle é do voto. Carlos Sérgio, desde a origem do processo até a condenação em primeira e agora a segunda instância, onde houve todos esses acontecimentos, Luiz Inácio Lula da Silva falhou na sua gestão e agora está pagando um preço altíssimo. Eu ontem escrevi, até extraído de um autor desconhecido: Luiz, você errou. É verdade. E o ex-presidente Lula, ele dizia sempre que ele era o único que não poderia errar, porque ele é um retirante do Nordeste, com todas as dificuldades que tinha na família, veio para São Paulo, se torna um trabalhador, um metalúrgico e chega presidente da República. Só a democracia permite isso, A democracia, ela tem esse linear, no sentido de que eu faço sempre uma retrospectiva, caro ouvinte, dizendo assim: nós elegemos um playboy que foi Fernando Collor de Mello, depois um sociólogo intelectual que foi Fernando Henrique, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com dificuldades do ponto de vista educacional, porque não chegou à faculdade, mas tinha um conhecimento e tem político enorme, e isso é inegável, e uma presidente mulher. Então, como é que não podemos criticar essa democracia e esse voto com tanta diversidade? Sem dúvida nenhuma. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, assim, o presidente Lula, ele acaba entrando naquilo que a gente diz que são as forças ocultas do poder. Sim. Porque ele foi embeber naquelas mazelas que o poder traz. E aí começa com o mensalão.
O mensalão, ele é o primeiro passo porque havia uma conjuntura. E esse modelo de governabilidade, a governabilidade de coalizão, o governo de coalizão, que você tem que juntar forças políticas dentro do parlamento para poder governar, é o que traz isso. Porque você tinha regras eleitorais que você precisa de dinheiro. Você precisa, e aí foram aonde? Aonde não poderia ter ido, que é a corrupção. O presidente Lula é condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro e corrupção. Aí, na verdade, ao invés de diminuir, que foi 9 anos e meio, aumentou para 12 anos. 12 anos e 1 mês. Né? E vem assim, o que a defesa disse do presidente Lula? Cadê a prova? O imóvel não está no nome dele. Eu nunca vi corrupção que traga recibo. É verdade. Né? Mas as articulações, os bastidores, exatamente, né? Aí revelaram isso, né? Isso. Notas, provas, vídeos, e delações, conversas, interceptações, tudo envolveu aí uma articulação forte com o caso Triplex, né? O próprio Ministério Público, ele diz o seguinte: você visita um imóvel que não é seu para ver reforma, para ver adaptações, e a acusação é de 2.200.000 essas adaptações ao presidente, né? Enfim, com filmagens, com fotos, né? Dona Marisa, livro de entrada e saída. Então, essa junção de provas foi que deram os elementos para que o juiz fizesse a sua convicção. E, como eu falei anteriormente, o devido processo legal ele está presente, porque os advogados do presidente recorreram, foi para o Tribunal Regional da 8ª turma, da 4ª região, com todos os recursos aplicados. E ainda cabe recurso. Só que você não vai mais nesses próximos recursos que ele pode fazer ao STJ e o STF. Não tem mais efeito de decisão. Não, de mérito, não. Não, né? Então, pronto. Aí, qual foi a interpretação do juiz federal Sérgio Moro? É que seja realizada a prisão. E aí, você que como advogado, Carlos Sérgio, houve aí a condenação em primeira instância, em segunda instância, e agora no dia 4 de abril foi o grande finale aí, com uma votação que durou aí cerca de 12 horas, e realmente a Rosa Weber, que foi a ministra que foi considerada aí a grande divisora de águas, realmente fez a votação, mas na verdade já tinha um indicativo que esse seria realmente o fim jurídico de Lula, né? Pois é, você analisa que é uma decisão e os ministros da corte com interpretações jurídicas diferentes, tanto que foi 6-5. 6-5. Dos 11 ministros, né? Quer dizer, apenas um voto não deu o habeas corpus preventivo solicitado pelo presidente. Veio a Carmen Lúcia, que é presidente da corte, para fazer o desempate. Exatamente. Né? E outra, esse habeas corpus era apenas para garantir que pudesse ir até o final, até o que a gente chama de trânsito em julgado, o processo, que seria a última instância, claro, que se os advogados recorrerem ao Supremo Tribunal Federal sobre o processo. Porque o Supremo Tribunal Federal ele não analisou o processo em si, ele analisou um pedido de habeas corpus preventivo ao presidente Lula. Quer dizer, a partir do momento em como entenderia se poderia caber essa prisão na decisão de segundo grau.